a área que tal pessoa ocupa e as necessidades da sua intimidade, e pela falta dessa consciência, nós invadimos esse território, nós estamos infringindo justamente essa teoria do espaço vital. O De Rose, no livro dele, ele explica um pouco mais essa teoria, mas basicamente ela implica em dar espaço vital às pessoas e respeitar isso. E ao fazer isso, você inibe naturalmente a aparição de inúmeros conflitos, né? Boa parte dos princípios de boas maneiras podem ser fundamentados nessa teoria. Você vai perceber que ela explica que cada ser humano tem um espaço territorial em torno de si, que varia muito conforme as egrégoras que ele pertence. Então, a cultura, o país que ele vive, a etnia, né? Enfim, várias outras questões. O ser humano é produto do meio. Então, dependendo do meio onde ele está, o espaço vital dele vai mudar. E você, como está treinado, está treinando para ter essa consciência mais expandida, para ter mais empatia, entender melhor a sua realidade e a realidade dos outros, cabe a você ter essa leitura e perceber. Como regra, né, quanto mais sensível e educada for a pessoa, maior é o espaço vital que ela precisa, né? O espaço territorial de uma pessoa é aquele que ela consegue usufruir à vontade. Tem certas fronteiras que ficam bem definidas com olhares, com simplesmente o silêncio. Você vai pegando essas coisas de uma forma mais sutil, mas tão bem definidas. E se a pessoa ultrapassa essas fronteiras, qualquer pessoa, pode ser a pessoa amada, pode ser um familiar, um amigo de infância, se essa pessoa ultrapassa esses limites, ela não é bem-vinda, ela não é querida, e aí gera um estresse. Claro que, eventualmente, abre-se exceções, né? Quando a gente tem ali uma fronteira desse nosso território e algumas pessoas, em determinados momentos, podem ultrapassar, mas o ideal é que nunca ultrapasse, mesmo quando você tem uma intimidade absoluta com aquela pessoa. Então, é importante nós sabermos os limites, né? E esses limites estejam muito claros. Por isso que é importante, quando você convive com alguém, seja seu parceiro, seja seu chefe, seja um colega de trabalho, um amigo de infância, um familiar, sua mãe, seu irmão, né? É extremamente importante saber o que a pessoa não gosta e o que a pessoa gosta, em quais momentos ela gosta de ficar sozinha, na dela, e ter esse espaço, entender esse espaço territorial dela. Então, o que a gente pode fazer para não gerar o desconforto nessa pessoa? Tem certas coisas que quando a gente está na nossa cultura, no Brasil, fica muito fácil de saber. Certas coisas não se fazem simplesmente, né? E outras coisas é ok. Por exemplo, estou andando na rua e eu sempre cumprimento um cara com boa tarde, bom dia, boa noite, tal, não sei o quê. O guardinha ali da esquina e tal. Talvez eu precise entender o momento dele ali, se ele está receptivo, por exemplo, para trocar uma ideia, para conversar, ou não, sabe? Essas questões. Isso, para um outro país, para determinadas culturas, você já não deve fazer. Não se fala oi, não se fala boa tarde. Simplesmente não se fala, senão você é o cara chato, feliz, que fica me dando boa tarde. Pode parecer meio louco isso, mas isso varia muito de cultura para cultura. E é interessante perceber isso na cultura que você está. Quais são as questões culturais, né? E quanto mais proximidade você tem, quanto mais essa proximidade é constante, mais a tendência de surgirem brigas que podem vir justamente por esses motivos de que você... São motivos fúteis, né? São motivos muito superficiais que você não se preocupou, não se atentou. Então tem que saber respeitar e compreender as necessidades das pessoas que você convive, né? Preste bastante atenção quando você tiver, principalmente com o seu cônjuge, com a pessoa que você vive, né? Na sua casa. Porque assim, por exemplo, o banheiro. Banheiro é um local que a pessoa tem que ficar muito à vontade. Então, se você começa a invadir muito esse espaço da pessoa que vive com você no banheiro, enquanto ela está fazendo as coisas que ela quer fazer, e dane-se, não te interessa, sabe? Isso causa muito. Se você ama uma pessoa e quer ela na sua vida, dê mais liberdade a ela. Liberdade para ela fazer o que ela quiser. Quanto mais liberdade ela tiver na vida dela, mais ela vai se sentir à vontade com você e menos conflitos você vai gerar com essa pessoa. Então, a liberdade que você coloca para a pessoa, para ela fazer o que ela quiser nos momentos dela, sem ficar interferindo, sem ficar enchendo o saco, sabe? Isso vai definir quão boa vai ser a sua relação com essa pessoa. Principalmente quando você está apaixonado. Porque quando a gente está apaixonado,
a gente releva certas coisas com facilidade. Mas quando a paixão baixa, a gente já não releva mais. Aí os conflitos começam, as brigas começam, e essas brigas vão ficando intensas. E é sempre por motivos fúteis, superficiais. Então, o que cabe a gente a refletir nessa questão? Quais atitudes que você tem que podem gerar conflitos? Ah, você chega em casa, joga um lado do sapato para um lado, outro para o outro, chega, sai do banho com a toalha, joga na cama, entra no banheiro quando o seu parceiro está usando, deixa tudo sujo, a pessoa cozinha para você, você não vai lavar a louça, ou então ao contrário, você cozinha e deixa a louça tudo suja, tudo bagunçada para o outro lavar. Quais são essas atitudes do dia a dia que você percebe? Tem várias que você não vai perceber, tem várias que você não vai assumir. Então eu já estou contando com isso, que você não vai assumir várias e que você não vai perceber várias. Mas quais são as que você percebe? Quais são as atitudes que você tem que podem gerar essa expansão do seu campo vital, infringindo a liberdade, o campo vital do outro? Isso é um exercício muito interessante, porque você começa a se polir mais. Você começa a ter um refinamento desse comportamento.